Bom, bem-vindo a esse vai ser um episódio sobre musculação em casa, tá? Meu nome é professor Maurício Rabelo. Sou formado em Educação Física na licenciatura e no bacharel. Sou formado também em técnico em radiologia. Tenho pós-graduação em biomecânica e cinésio, pós-graduação em reabilitação com lesões ortopédicas e reabilitações ortopédicas também, né? Bom, sobre esse quadro de hoje, que é a musculação em casa, é um tema muito abordado, porque muita gente tem preguiça, tanto é que é o tema de hoje, né? Eu tenho preguiça de ir para academia, ou seja, de sair de casa, né? Com a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa. Muitas pessoas ficaram em casa para trabalhar de home office. E pensando nisso, no estouro, né, no começo da pandemia, eu criei um método com todos os equipamentos de academia para fazer em casa, com apenas câmera de ar de bicicleta. Aí eu fui entrevistado no SBT, na Band, na Record, com esse método. E é um método que eu vou passar para vocês, claro que não hoje, né? Ao longo da semana, vou passar para vocês. E também eu queria, antes de começar respondendo as perguntas que eu recebi, falando para vocês sobre atividade física, a diferença entre atividade física e exercício físico. Bom, como a gente está falando sobre academia em casa, engloba os dois. Porque a atividade física é o que as pessoas fazem normal em casa, né? Varrendo, estendendo a roupa, limpando casa. Isso é atividade física. Agora, alguém está me chamando. Ah, tá. Agora, quando eu falo sobre exercício físico, é você correr no parque, é você ir para academia, numa praça, certo? Isso é exercício físico, ou seja, tem mais gasto calórico, né? Porém, eu quero fazer vocês fazerem atividade física em casa, obviamente, e também exercício físico em casa também. Eu quero mostrar para vocês, primeiramente, sobre a biomecânica neuromuscular. A biomecânica neuromuscular, querendo ou não, tudo tem a ver com o cérebro. Não adianta você fazer um agachamento e você pensar em outra coisa, ou você conversar com outras pessoas. Pois é, Juliano. Então, uma coisa é que todo mundo deve fazer agachamento, porque o agachamento é o princípio básico de você sentar numa cadeira, sentar num sofá. Isso é um agachamento. Eu vou começar respondendo as perguntas que eu fiz na caixinha de pergunta, né, no Instagram. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, agora ou depois, pode fazendo que a gente vai debatendo, tá? Isso aqui, primeiramente, é um bate-papo bem legal, vocês aí e eu aqui. Mas se tiverem alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar aqui para esclarecer vocês e para tentar sanar a maior parte das suas dúvidas, tá? Bom, vamos à primeira pergunta. Por que as pessoas têm preguiça de fazer atividade física? Bom, as pessoas elas têm preguiça de fazer atividade física porque elas deixam ser dominada, né, pelas emoções ou pelo cérebro. E isso não pode acontecer. Porque, por exemplo, isso foi até um tema que eu abordei com a nutricionista ontem, né, com a Cláudia, no período das cavernas. O que eles faziam de atividade física, ou no caso de exercício? Era acasalamento e correr para fazer caça, só, basicamente só. Nenhum gasto a mais. Hoje em dia nós temos nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, para a gente controlar essas taxas hormonais, taxas de insuficiência ou suficiência, né, que as pessoas produzem
para justamente chegar no equilíbrio. E as pessoas elas têm que dominar isso. Respondendo agora um pouco mais detalhado e mais minucioso essa primeira pergunta, por que as pessoas têm preguiça de fazer atividade física? Eu quero propor, uma atividade com vocês agora. Feche os olhos, certo? Acredito que vocês estão todo mundo de olho fechado. Quero que vocês fechem os olhos e imaginam vocês com um corpo sarado, ganhando rios de dinheiro, namorando ou casando com a pessoa do seu sonho, com o filho, com o carro, viajando, seja onde for. E essa atividade, esse exercício físico, no caso, tudo é físico, né? Esse exercício chama memória imaginativa, ou seja, tudo tem a ver com o cérebro, certo? Você mandou mensagem para o cérebro. O cérebro ele vai entender aquela mensagem, aquela imagem. Ele vai absorver essa imagem e vai correr atrás dessa imagem. Só que ele não vai correr sozinho. Você tem 2 pernas e 2 braços para correr atrás, entendeu? Só que o cérebro ele já está uns 80% a seu favor. Então você só tem 20% para correr atrás. Antes era o contrário, certo? O cérebro dominava isso. Vocês têm que reverter. Vocês já viram aquele, se eu não me engano, se não me falha a memória, chama Yang Yun, aqueles negócios japonês? Acho que é japonês, chinês, não sei. Enfim, do olhinho puxado. O que quer dizer que lá? Quer dizer que é o corpo e mente. Se vocês tiverem o corpo e a mente conectados, vocês conseguem tudo. Vocês conseguem tudo. E aonde for, seja em academia, seja na praça, até mesmo em casa, que é o propósito desta live, né? Desse começo de bate-papo. Que eu vou lançar esse produto em breve, tá? Agora, segunda pergunta. Qual que é a diferença entre atividade física em casa e fazer musculação na academia, né? No caso, a atividade física em casa, como eu disse no começo, né? A atividade física em casa é todo o exercício, desculpa. Atividade física em casa são todos manuseios que vocês fazem em casa, né? Lavando roupa, vassoura, enfim. Agora, exercício físico em casa, bem-vindo para todo mundo, tá? Que está conectado aqui, é um prazer ter vocês aqui. Desculpa, é porque eu estou meio concentrado aqui. Então, voltando aqui, a pergunta é qual a diferença entre atividade física em casa e fazer musculação na academia? Bom, no caso, exercício físico em casa, né? Bom, a diferença é que vocês vão ser mais beneficiados. Vocês não vão ter o trabalho de deslocar para a academia, certo? Isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo. As pessoas, maioria delas, né, no caso, estão trabalhando de home office, em casa. E elas já só fazem na sala, ou no quarto, ou no quintal, em casa mesmo. Certo? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso em casa, que dá para fazer. E a maioria, ou 90% dos exercícios que estão na academia, dá para fazer em casa. Apenas com câmera de ar de bicicleta ou com o próprio corpo. E também um outro benefício que tem, que a maioria vai gostar, são os filhos. A maioria tem filho pequeno, de 5 anos, 2 anos ou recém-nascido. E deixa de ir na academia por esses motivos, que é um motivo muito bom, né? Porque tem que cuidar da criança. Mas pensando nisso, é um benefício para vocês, mulheres no caso, para vocês terem o filho do lado e fazerem atividade física. Agora, linkando as duas perguntas, né? A primeira e a segunda, claro que vai linkar todas as perguntas nessa resposta aqui. Deus fez o nosso corpo perfeito
com várias articulações, certo? E como que a gente deve manter esse corpo? Lubrificando as articulações. E como é que vai lubrificar as articulações? Fazendo movimentos, certo? Quando vocês fazem atividade física, estão lubrificando as articulações? Estão. Mas não tem um gasto calórico. Então eu vou ensinar vocês a fazerem exercício. Exercício que é um gasto calórico a mais. Que aí vocês vão emagrecer em casa, tonificar o corpo, ter aquela barriga sarada, ter o bumbum empinado, ter a coxa grossa. Enfim, só vai ter benefício. Agora vamos para a terceira pergunta. Quais os exercícios que o aluno tem mais preguiça de fazer? Essa é fácil. A maioria que está aqui está na academia, certo? E vocês vão concordar comigo. E deve ter vários também, deve ter outros exercícios também. Só que o campeão, o exercício campeão que tem, chama leg press. E vocês podem até rir com isso. Por quê? Eu tenho uma aluna que ela pega 400 quilos no leg, 200 quilos de cada lado. É chato pegar e ficar colocando 200 anilhas de cada lado e voltando elas. Só que, para mim, personal, é tranquilo. Mas para o aluno que está fazendo o aluno, vai colocar e depois tem que fazer, depois tem que tirar, é cansativo. Por quê? Treinar a perna já é cansativo por si só. Treinar a perna com essa quantidade de peso já é muito desgastante. Ainda mais ela desgasta no leg press com essa tonelada de peso e tem que tirar. É por isso que eu falo que o leg press é um exercício que as pessoas têm mais preguiça de fazer. Aí elas optam por fazer o leg press horizontal, que já tem os pesos, embutidos. A não ser que as pessoas, elas têm... O Patrick entrou aqui, o Patrick vai me responder também, mesma coisa, o Gabriel também, a Luísa. Por exemplo, o Patrick, ele coloca toneladas no agachamento. Patrick, a gente está falando aqui sobre os exercícios que os alunos têm mais preguiça de fazer, tá? Por exemplo, o Patrick, ele coloca, 40, 50 quilos de cada lado no agachamento. Para ele, como aluno, não sei se vai ser desgastante isso, mas pensa, agachar com 50 quilos de cada lado é legal? Muito. Mas, se agachou, aí vai tirar os pesos, olha o que desgaste que vai ter. Você está treinando perna, você vai ter que fazer braço ao mesmo tempo. Então, por isso que esses exercícios eu acho os mais complicados, os que os alunos têm mais preguiça de fazer em casa, certo? Vamos para a quarta pergunta agora. Quando que foi a primeira vez que você deu aula online para um aluno em casa? Bom, o Patrick é um deles que está aqui na live. Eu dei aula para ele em casa, de consultoria, no caso. Quem eu dei aula mais em casa foi no começo da pandemia, só que era uma aluna minha já de academia, Aí veio a pandemia, fecharam as academias. Aí ela continuou comigo, porque a maioria das pessoas, graças a Deus, confia no meu trabalho. E eu auxiliei ela em casa. Auxiliei ela e o marido também em casa, Isso tudo por vídeo, igual vocês estão me vendo aqui. Porque eu trabalho assim, tá? Quando eu faço consultoria online, não é só mandar a ficha e a pessoa faz, não. Claro que tem níveis de aluno, Aquela pessoa que precisa de correção postural, que tem cinesia escapular, drop pélvico, que tem o joelho valgo, joelho varo, que eu vou explicar passo a passo, depois direitinho, elas precisam do maior detalhe, do maior cuidado possível. E eu fico como se fosse um personal, porém online, igual vocês estão vendo aqui. E é uma coisa muito legal, certo? Agora é a quinta, se não me falha a cabeça, é a quinta pergunta. Qual o maior benefício de fazer atividade física em casa? O maior benefício de fazer, no caso, exercício físico em casa, além de você estar do lado do seu filho,
além de você não ter gasto em combustível que está muito alto, né? A gente vai chegar a quase R$ 10 o litro. Aí tem além do transporte, além da taxa de gasolina também, tem o estresse no trânsito, no congestionamento, né? Porque dependendo do horário que a pessoa for na academia, vai pegar congestionamento, vai ter um estresse. Aí esse estresse pode desencadear uma doença crônica, pode, não é uma afirmação, tá? Mas a pessoa pode ficar irritada. Aí vamos supor que você vai cumprimentar ela na academia e essa pessoa te trata mal. Mas por que ela te tratou mal? Porque teve uma série de decorrência atrás, não é culpa sua. Isso eu falo não por experiência própria, porque eu encontrei com uma aluna minha na academia, cumprimentei ela normal, tal, que não sei o que, e ela sempre brincava comigo, sempre falava da vida, dos filhos, do marido, e ela toda fechada, toda fechada. Só que eu, como um bom observador, eu já deduzi que aconteceu alguma coisa. Então, eu soube contornar a situação, né? Agora vamos para a sexta pergunta. Lembrando que, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, pode falar, tá? Quanto tempo eu deveria fazer exercício em casa? Essa pergunta é até legal, é bem legal. Quanto tempo eu deveria fazer exercício em casa? Olha, para você sair do sedentarismo, só para sair, tá? Do sedentarismo, no mínimo seria 3 vezes na semana. Se você quer qualidade de vida. Se você não almeja uma estética, né? Uma hipertrofia. Agora, se você almeja uma estética, uma hipertrofia, aí sim seria bom de segunda a sábado. Ou os mais ratos, né, de atividade física, de exercício, seria de domingo a domingo. Mas a gente tem sempre um protocolo. Por exemplo, se for de domingo a domingo, sempre sábado e domingo a gente faz com carga bem leve, bem leve. Ah, mas vai fazer em casa, que carga que vai usar? Calma, é com elástico. Tem gente que tem elástico, certo? Eu não vou falar o nome das marcas porque não convém. Mas, por exemplo, eu criei esse método para a galera fazer com câmara de ar de bicicleta. Justamente para diminuir os custos, né? A mão de obra também. E lembrando que a facilidade de encontrar, porque elástico hoje em dia, como tem a demanda muito alta das academias, né? E o preço subiu muito, demora 7 dias para chegar. Isso se não encontra na cidade também com o preço lá em cima, né? No caso, como eu respondi para vocês, no caso, no mínimo, são 3 vezes na semana. Se quer apenas qualidade de vida, melhorar o seu cardiopulmonar, cardiovascular. Agora, se quer uma hipertrofia, uma estética harmoniosa, né, para trabalhar o corpo inteiro, aí seria de segunda a sábado, que seria uma divisão legal, certo? Mas, salvo pessoas que apresentam quadros bem crônicos, bem difíceis, tipo como que eu posso falar? De muleta, pós-cirúrgico, entre outros, né? Senhor de idade. Quando eu falo senhor de idade, é bem idade mesmo, viu? Porque hoje em dia tem muito idoso aí com 80 anos que está dando um banho em jovem de 20, que está na atividade física, está na academia tem um tempão. Enfim, como eu estava falando, se você pega uma idosa que não tem massa muscular, por exemplo, no caso, a minha avó, ela não tem massa muscular. Tipo, acho que 3% de massa muscular, se eu não me engano. Eu sei, é horrível isso. Mas se ela fizer atividade física, se ela fizer exercício físico uma vez na semana, é válido? Para ela, sim. Para ela é muito válido. Ela não tem massa muscular. Ela só quer qualidade de vida. Ela só quer trabalhar o cardio. Vai ter resultado? Não, não vai ter resultado. De hipertrofia, de estética, jamais. Não vai ter. Porém, ela está movendo, ela está locomovendo. É melhor do que ficar sentada, entendeu?
Por exemplo, vou contar um caso para vocês de um aluno, não vou falar o nome também. A gente estava na academia, né? E tinha uma moça lá que foi para academia também. Aí ela fez no máximo uns 12, 13 minutos de academia. Eu não contei, não cronometrei, tá? Porque eu fico atento ao aluno. Mas ela fez esteira e fez 2 exercícios lá, tipo um de costa e um de perna. Aí esse aluno meu me perguntou: ah, mas é pouquinho que ela ficou, né? Tá, só que você tem que ver pelo contexto. Como que é esse aluno na casa dele? Qual que é essa rotina? Por exemplo, se ela está começando agora, ótimo, pelo menos ela deu um passo, entendeu? Que é o pontapé que eu vou mostrar para vocês, né? Para vocês treinarem de forma mais saudável em casa. E para ganhar o máximo de hipertrofia, né? O máximo de massa magra, massa muscular. Agora vamos para sexta. Nossa, eu sou horrível de matemática. É sexta. Depois de 5 é 6. Por onde começar? Por onde começar? Bom, por onde começar? Por qual dia começar? Começa ontem, né? Deveria ter começado ontem. Você pode separar um canto na sua sala, um canto no seu quarto, ou no fundo da sua casa, ou na frente da sua casa. Enfim, é apenas assim, um espaço, um quadrado, entendeu? Só um quadrado, não precisa mais que isso. Eu quero que você separe um canto na sua casa que te dê conforto, que tenha ar entrando, né? E para você ter o máximo de liberdade de fazer qualquer movimento, para não bater em copo, em parede. Enfim, agora vamos para a última pergunta. Não, a última. Não, desculpa, eu sou horrível de matemática, eu falei. A última pergunta daqui do WhatsApp, né? Que eu peguei. Agora tem 2 perguntas da caixinha de pergunta do Instagram. Existe alguma execução de pessoas? Existe alguma execução de pessoas que não é bom fazer exercício físico em casa, tipo sozinha? Existe alguma execução de pessoas que não é bom fazer exercício físico em casa, tipo sozinha? Sim, existe. Existe vários exercícios que as pessoas não devem fazer sozinho em casa. Eu vou citar alguns casos, tá? Mas lembrando que tem inúmeros casos. O curso Lotus entrou aqui, sejam bem-vindos. Por exemplo, uma pessoa que tem condromalácia patelar ou condropatia patelar, ela pode agachar? Sim, ela pode agachar. Porém, ela tem que respeitar o eixo mecânico, joelho, quadril, tíbia e pé. Só que esse eixo mecânico, claro que ficou confuso para vocês, mas ao decorrer das lives, eu vou passando passo a passo o que é eixo mecânico, o que é tripé do pé, porque tudo tem a ver com agachamento, tá? A pessoa que tem condromalácia patelar, ela pode fazer? Pode e deve fazer. Igual eu falei no começo dessa live, todo mundo deve fazer agachamento. Porque é o princípio básico de você sentar num sofá, sentar numa cadeira, certo? Isso é ângulo de 90 graus, tá? Agora o agachamento mais profundo. A pessoa fala assim, eu não consigo agachar profundo. Tá, mas você consegue sentar no carro, você não consegue entrar no seu carro. Isso é como se fosse um agachamento profundo. A pessoa tá certo que tem todo jeito de entrar no carro que não coincide isso com um agachamento profundo, tá? Mas é mais ou menos uma lógica. Uma lógica torta, mas é uma lógica. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem drop pélvico, ou seja, a pelve ela fica desnivelada, ela pode fazer 4 apoios, que deve fazer em casa também, que eu vou explicar como fazer também. Sim, ela pode e deve fazer em casa, certo? Só que respeitando a manobra de bracing, que é contrair o abdômen, que eu vou falar no final da live como afinar a cintura,
Porque tem muita gente me perguntando como que afina a cintura, Maurício, como que afina a cintura? Calma, no final da live eu falo. Enfim, ela tem que respeitar e colocar a escápula, ou seja, no caso o ombro para trás, né? Para ficar bem estável o tronco, para não dar uma lombalgia. Se a pessoa tiver hipercifose, que é aquela corcunda, né? Se a pessoa tiver hipercifose ainda mais acentuada, ela tem que fazer uma retração um pouco excessiva, né? Um pouco agressiva. Ou seja, a retração é colocar o ombro mais para trás, certo? Isso é nesses casos de hipercifose. A pessoa que tem coluna retificada, ela não pode fazer retração máxima, porque senão ela pode agravar o quadro, ela pode piorar o quadro, entendeu? Além de, em vez de melhorar, ela piora. Mas esses termos que eu estou falando para vocês, pode ficar tranquilo que eu vou explicar para vocês passo a passo. Eu gosto sempre de explicar isso, porque eu tenho muito aluno que tem cinesia escapular, no caso escápula alada, né? Escápula solta, decorrente das pessoas, que a maioria são dentistas, né? Por causa do posicionamento. Mas, enfim, a maioria das pessoas também tem esse quadro, mas eu falo assim, os dentistas apresentam esse quadro mais proeminente. Daí no caso, por exemplo, ela pode fazer, voltando à pergunta aqui, né? Ela pode fazer o 4 apoios com o drop pélvico, que se ela tem o drop pélvico, né, no caso, mas respeitando as angulações, tipo o joelho não pode ultrapassar do ombro. Eu vou explicar passo a passo como que funciona isso também. E tem outros exercícios também, por exemplo, um exercício muito comum na academia que fazem, né? Que é o abdômen inferior. O abdômen inferior, que é um dos campeões de erro, né? Eles fazem com a perna esticada. Não é com a perna esticada, é com a perna dobrada. O abdômen é do processo tifoide à pelve, não tem ligação com o fêmur, não tem nenhuma ligação com o fêmur. Quando você estica a perna, você está trabalhando elevação de perna, não está trabalhando o abdômen. Ah, mas meu abdômen fica duro. Beleza, ele está em isometria, para prevenir e você não ter uma possível lombalgia, certo? Para isso que vai funcionar a ativação do abdômen na isometria, certo? Mas ele vai ficar na inércia, ele não vai ter ativação. Se você quer ativação, contração muscular, encolhe as pernas. Quando você encolhe as pernas, você deixa as pernas em insuficiência ativa. Mas não quer dizer que insuficiência ativa elas não vão trabalhar. Vão. Porém, quem vai trabalhar melhor e primeiramente é o abdômen, certo? Bom, as perguntas aqui do WhatsApp acabaram. Tem uma pergunta muito boa que eu recebi no... acabou sim. Tem uma pergunta que eu recebi no Instagram, que é se é possível afinar a cintura mesmo em casa, mesmo estando em casa. Sim, é possível sim. Mas eu queria saber de vocês que estão na live até agora, se vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta de fazer. Tem uma menina que perguntou assim, eu não faço academia em casa, não faço exercício em casa porque não tem cadeira extensora. Que a cadeira extensora é tipo o queridinho, né, do exercício de perna. Um dos queridinhos do exercício de perna, né? Só que tem sim. Eu criei a cadeira extensora. A Jéssica, tudo jóia, Jéssica? Eu criei a cadeira extensora para fazer em casa com câmara de ar de bicicleta. Exatamente igual na academia, porém em casa com câmara de ar de bicicleta, correto? Tem uma blogueira, eu não vou falar o nome, não vou falar a cidade, não vou falar o ano, mas eu só vou falar a história mais ou menos que aconteceu, né? Ela está induzindo as pessoas, lembrando que ela é blogueira, ela não é educadora física, tá? Ela está induzindo as pessoas a fazer agachamento ou levantamento terra segurando o botijão de gás,
Ela deu conta? Beleza, deu conta, porque ela é marombeira, faz crossfit, enfim. Se eu falar demais, o pessoal vai saber quem que é. Mas, assim, e as pessoas que estão do outro lado da tela, do outro lado da câmera aí? Que são vocês, né, no caso. Por exemplo, no caso, eu tenho muita preocupação. Eu sou um cara assim, pensa num cara chato, um cara detalhista. Cara, eu sou muito detalhista, eu sou muito chato em relação à postura. Eu prescrevo o exercício e mostro, mando vídeo, falo para a pessoa mandar de volta. Se possível, faço videoconferência com ela, porque eu não quero nenhum tipo de lesão. Porque é o seguinte, eu vou contar uma breve história da minha vida, tá? Enquanto vocês fazem a pergunta, qualquer tipo de pergunta ou qualquer tipo de curiosidade. Quando eu tinha 3 meses, eu fui diagnosticado com uma válvula entupida no coração, certo? Com 6 meses de idade, eu sou de 80, né? Na época eu não tinha tanto equipamento de pediatria. Com 6 meses de idade, eu fui operado em São Paulo com a dibiatêmia. No caso, se eu não fosse operado, eu ia morrer, certo? Eu não ia estar em vida. Só que, graças a Deus, eu operei. Eu tô aqui, né? Obviamente, falando com vocês. Mas acontece que aí depois eu fiz radiologia médica, né? Técnico em radiologia médica. E parece que sim, a educação física surgiu na minha vida como que eu posso falar? Como uma dádiva para entregar para vocês. Que eu recebi isso, então eu tenho que entregar para vocês. É a mesma coisa que o máximo de conteúdo que eu absorvo, eu entrego para vocês. Por exemplo, ninguém pode ser um poço de conhecimento. Ninguém pode ser, eu estou afirmando, ninguém pode ser um poço de conhecimento. A gente tem que ser uma fonte de conhecimento. O que o poço faz? O poço está lá embaixo, certo? Ou seja, se você morrer, o seu conteúdo que você absorveu está lá com você. Se você é uma fonte, você jorra conhecimento. É o que eu faço, eu espalho. Tudo que eu sei, eu entrego para vocês. Eu entrego. Muita gente fica chateado comigo, mas eu entrego conteúdo para vocês. Claro que alguns conteúdos têm que ser pago, tal, esse negócio. Mas, enfim, tem muito conteúdo que eu entrego para vocês no Instagram, no YouTube. Quem me conhece na rua, na academia, já sabe que eu entrego conteúdo de graça, que eu tiro soluções para as pessoas, para alunos também na academia, que não é meu aluno de personal, mas qualquer pessoa pode me abordar na rua que eu vou falar tranquilamente, eu não vou chegar, se me pagar eu falo. Não, todo mundo, a maioria que está aqui já me conhece e sabe como que eu sou. Quando eu estou na academia, se alguém me perguntar alguma coisa, eu respondo tranquilamente. Ou seja, eu não sou um poço de conhecimento, eu sou uma fonte de conhecimento. E a maioria que está aqui, né, tem nutricionista, tem a Jéssica também, que é uma fonte de conhecimento, tem educadores físicos também, o Mário está aqui, o Gabriel também está aqui, eu vi ele. Todo mundo que está aqui é uma fonte de conhecimento. Todo mundo que está aqui jorra conhecimento. E as pessoas que estão nessa live agora, eu afirmo que todo mundo que está nessa live agora não são pessoas comuns. São pessoas extraordinárias. Porque pessoas comuns fazem coisas comuns. Pessoa extraordinária não. Busca conhecimento. Está sempre buscando conhecimento. Para quê? Para absorver para ela? Para ficar trancada nela? Não. Para ser um poço de conhecimento. Para ser uma fonte de conhecimento. Desculpa. Para ser uma fonte de conhecimento. Enfim. Agora a pergunta e a curiosidade de muitos, né? Que é como afinar a cintura mesmo em casa. Você pode afinar a cintura em casa, você pode afinar a cintura na academia, no parque, onde você estiver, certo? E isso é um tema que muita gente me aborda do lado positivo e do lado negativo também. E eu vou explicar para vocês como... Olha o meu aluno entrando aí.
Whitley. Eu vou explicar para vocês como afinar a cintura também treinando, certo? Chama manobra de bracing, certo? Por exemplo, coloca as mãos de vocês nas costelas, principalmente na costela flutuante, certo? Na costela falsa, ou seja, na última costela. Vocês colocaram, né, as duas mãos na cintura, certo? Na costela. Respira bem fundo, aí, obviamente, teoricamente, as costelas abriram, certo? Aí vocês vão soltar todo o ar, soltou todo o ar, solta todo o ar. Puxa o umbigo para dentro, trava o abdômen, respira pelo diafragma. Feito isso, vocês vão fazer qualquer tipo de exercício, seja abdominal, seja fazer exercício de agachamento, seja fazendo flexão, prancha, principalmente prancha, tá? 4 apoios, todo exercício, supino, crossover, todo tipo de exercício, se fizer essa contração do abdômen, eu afirmo que vocês vão afinar a cintura e vão tonificar mais ainda. Porque esse é o processo que a cinta modeladora faz. A cinta modeladora, eu não estou falando mal, tá? Antes que alguém pega e fala que eu estou falando mal. Não estou falando mal, não. A cinta modeladora, ela cumpre o papel que promete, ela afina a cintura. Porém, aí agora entra o ponto de vista técnico, tá? Da radiologia e da educação física também. A cinta modeladora, ela faz o papel do transverso do abdômen e dos paravertebrais, que são musculatura das costas, e o transverso, musculatura lateral. Ela afina a cintura. Porém, quando você tira a cinta, a sua musculatura está fraca. Está fina, porém está fraca, certo? O mais legal e o mais correto de fazer é você fazer esse processo natural, que é a manobra de bracing, é a contração do abdômen. Você vai fortalecer o transverso, os paravertebrais e o abdômen, ou seja, o cilíndrico tóraco-pélvico, né? Tórax para pelve, que o abdômen é do processo tifoide à pelve, tórax-pelve. Quando você contrair tudo, que é o nosso famoso núcleo, né? O nosso famoso core, quando você contrair tudo, você vai ver que vai ter muito mais benefício. Vocês vão ter um abdômen mais tonificado, e dependendo do exercício, dependendo da dieta também que fizer, vai aumentar muito mais a sua hipertrofia, vocês vão tonificar muito e vai ter aquele abdômen tão sonhado, que é o six-pack, né? Que vocês tão almejam, e tem uns que tem até 8 packs, né? 8 quadrados de cada lado. Bom, e hoje esse bate-papo foi bem rápido, né? E eu queria saber de vocês que estão aqui na live até agora, se vocês querem tirar alguma dúvida, se tem alguma dúvida, se tem alguma crítica, se tem algum elogio para fazer. Que eu quero, assim, ajudar vocês, porque esse primeiro bate-papo é para tentar encontrar vocês dentro da casa de vocês. Isso parece ser bobo, né? Mas sim, é isso mesmo. Porque eu quero encontrar vocês na casa de vocês. Eu quero convidar vocês para os próximos bate-papos também, né? Porque quanto mais a gente falar sobre esse exercício com atividade física em casa, mais vai entrar na cabeça de vocês e vocês vão conseguir fazer exercício físico em casa para ter aqueles benefícios que eu falei. Cuidar do seu filho em casa, as pessoas que têm, como meu aluno, que entrou, trabalha de home office, já tem o benefício de treinar em casa. Tem vários benefícios também, né? Diminuir o estresse no trânsito. Obviamente que com exercício físico em casa, qual que é a tendência? A geladeira está perto, tá? Eu falo para vocês também ter uma nutricionista, porque educador físico e nutricionista anda lado a lado, certo? Vocês não podem, porque eu não estou falando para vocês apenas fazerem exercício físico, não. Tem que buscar uma orientação nutricional também, para obter um maior ganho, né?
certo? Bom, essa foi a live, né, sobre, eu tenho preguiça de ir para academia, certo? Esse foi o tema, né? Eu sou o professor Maurício, espero que vocês tenham gostado até aqui, certo? Abraço para vocês.